Boa noite. Vou esperar aqui o pessoal entrar para a gente iniciar a nossa live de hoje, dia 22 de julho. Boa noite, Rayane, Gabriel, Dayana. Já a gente vai esperar a professora Anete entrar. Nossa live de hoje, ela vai falar sobre os desafios, as competências do enfermeiro forense, né? O enfermeiro que é uma nova área de atuação, a especialidade, né? Ela foi reconhecida pelo Conselho Federal em 2011 e hoje ela se torna um novo campo de trabalho para a gente, apesar de ter muitos desafios por ser um campo novo. Olá, boa noite, Antônia. Prazer ter você mais uma vez aqui na nossa live. Yara entrou também, a Érica. Estamos esperando a professora Anete entrar para que a gente possa iniciar a nossa live de hoje. Certo. A professora Anete disse que está pausado. Eu tentei entrar e sair, professora, porque ela ainda não aparece aqui para mim. Fabrício já está aqui, pronto, a professora Anete já entrou. Vai já entrar para a gente começar a nossa live, que vai ser bastante interessante. Inclusive, hoje eu estou me sentindo uma aluna, porque é um tema bastante novo. Pronto, Anete, estamos aqui. Deu certinho. Boa noite. Está me ouvindo Boa direitinho? noite. Estou ouvindo você muito bem. Perfeito. Então, Anete, eu vou agora começar, né, lhe apresentando e falando um pouco desse nosso assunto. Então, hoje nossa live é sobre as competências do enfermeiro forense, com a doutora Anete Cardoso Basílio. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal do Piauí, doutora e mestre em educação, também pela Universidade Federal do Piauí, especialista em doação, captação e transplante de órgãos pela Einstein. Ela é também professora da residência multiprofissional de UTI da UESP, professora da graduação da UESP e da CEUT e de várias pós-graduações, né, na Uninova-FAP, na FACID, e também a Anete, ela tem um grande know-how e é autora de livros. Ela já tem 2 livros, que é o Ensino de Enfermagem do Piauí e o livro Histórias de Vida, Formação Profissional e Identidade de Enfermeiras Piauienses. Então, vocês veem que ela tem um currículo bastante extenso, né? E é um prazer enorme estar com ela aqui hoje para discutir esse tema que é tão importante para a nossa profissão. E para a gente poder, cada vez mais, ampliar o nosso campo de atuação, a gente precisa, sim, conhecer as especialidades, e a enfermagem forense é uma especialidade da enfermagem, que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem em 2011. A primeira especialização no Brasil iniciou em 2011 em Recife, e hoje a Anete vai estar conversando um pouco sobre o enfermeiro forense e a enfermagem forense. Para começar, Anete, o que é a enfermagem forense e quais suas características? Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estar participando aqui de uma das lives da nossa querida Tatiana Mello, da nossa futura vereadora, né? Uma gratidão imensa também poder contribuir um pouquinho, né, com esse tema que é tão relevante, é um tema inovador, né? Então, uma gratidão imensa estar aqui falando sobre essa temática, uma temática que envolve, na verdade, o âmbito educacional, envolve a área da saúde, envolve as perspectivas jurídicas, né, a dimensão judiciária. Então, o enfermeiro forense, a ciência da enfermagem forense,
É uma ciência, na verdade, que tem um eixo, uma tríade, né? Entre as ciências da enfermagem, as ciências forenses e as ciências jurídicas, né? É óbvio que tem um âmbito racional e é uma especialização que ela é sustentada, né? Relacionada, inclusive, no âmbito da comunicação não violenta. Então, o cientista da enfermagem forense, o cientista que age como enfermeiro forense, ele é, sobretudo, um pesquisador, ele é um investigador, ele é um formador, um educador, e por que não dizer um gestor, um administrador, um consultor nas instituições governamentais, não governamentais, no âmbito estatal, ele atua no âmbito federal. Então, quem é o enfermeiro forense? Primeiro, ele precisa ser bacharel em enfermagem, depois ele precisa adquirir o título de especialista, lapsense ou strictsense, na área da enfermagem forense, uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, né? Então, obviamente, há esse âmbito da atuação do enfermeiro forense, ele é interessante, porque os enfermeiros forenses, eles podem tranquilamente utilizarem o processo de enfermagem. Por exemplo, em uma das funções que ele atua, em uma de suas atuações, que é a investigação da morte, né, na sua assistência pós-morte a esse paciente, em uma combinação entre a ciência da enfermagem, a ciência forense, né, e a assistência, ou seja, o cuidado na saúde. E nós sabemos, Tati, que a Organização Mundial de Saúde ela é bem clara, né, ao conceituar a saúde, né? Então, bem-estar físico, psicológico, social e, na verdade, em uma perspectiva biopsicossocial, porque nós hoje vislumbramos a perspectiva de assistência de uma forma holística, não apenas biologicista, não apenas organicista, mas psicologicamente, socialmente, culturalmente e, por que não dizer, espiritualmente. E a enfermagem forense, ela vem trazer essa perspectiva legal, né? Esse eixo com o judiciário, essa possibilidade dessa especialização contribuir de forma efetiva com o âmbito judiciário. Então, ela não se limita apenas às questões relacionadas à prática clínica reparadora, ela vai além, né? Ela vai avaliar, identificar, investigar as lesões oriundas, por exemplo, de traumatismos que não são acidentais, né? Que são, né? Então, assim, e a enfermagem forense, ela vai atuar em uma área extremamente apaixonante, que é a área de... Não é apaixonante no sentido de diferente, né? É uma atuação em uma perspectiva diferente, em uma dimensão diferente, né? Que ela vai, na verdade, atuar na coleta, no recolhimento, né? E principalmente na preservação e no armazenamento dos vestígios de relevância criminal, né? Então, a enfermagem forense, ela vai dar voz às vítimas, né? Eu achei bem interessante, Anete, assim que você me colocou o tema, eu disse, Anete, pois eu vou ter que estudar, porque eu não sei quase nada. E estudando, olhando um pouco, eu vi o quanto que é vasto esse campo de atuação. E eu vi uma fala que ele coloca que é a ponte entre a legislação e as ciências da saúde, né? Porque o enfermeiro já graduado e especializado nessa área, ele vai estudar essa legislação, né? A base legal, até para poder ele fazer uma melhor perícia, né? E ele vai atuar nessa perícia criminal também. E a gente já vê despontando em vários países do mundo, que daqui a pouco você vai falar sobre isso, mas o que eu achei mais interessante é essa questão que o enfermeiro, ele é um profissional que ele atua já nessa preservação, muitas vezes na comunicação não violenta, como você falou. Isso. E aí nada melhor da gente se preparar ainda mais através de uma especialização para estar fazendo
fazendo esse trabalho mais especializado. Enquanto presidente do Corém, né, quando eu estava atuando lá, de vez em quando chegava uma determinação judicial que era para a gente indicar um enfermeiro para fazer determinado parecer para o juiz fazer um despacho, né? Então, o juiz ele não se sentia seguro, tinha sido, às vezes, paciente que morreu de infecção hospitalar, paciente que não foi coletado a informação e que a família entra depois na justiça para reaver seus direitos. E a gente recebia, de vez em quando, no conselho, para a gente indicar um profissional daquela área que poderia relatar, fazer um relatório para embasar o despacho e decisão do juiz. Então, assim, nessa época, me chamou muita atenção. Se a gente já tivesse a enfermagem forense atuando com a prática já bem presente em nossas instituições, muito desses pedidos do juiz iam diminuir, porque já ia fazer, como você colocou, a preservação dos vestígios, a preservação do local, e com isso diminuir as dúvidas, né? Porque a preservação do local e você entender isso é imprescindível para o desenrolar, muitas vezes, de alguns crimes, né? E aí, também, o que eu achei interessante é que a gente não dá assistência só à vítima, mas também os agressores, porque essa enfermagem forense pode atuar no sistema carcerário. E aí a gente também teve contato, né, com vários enfermeiros que já estavam aqui no Piauí, atuando no sistema carcerário, muitas vezes recém-formados, chegavam e entravam lá para trabalhar no sistema prisional. Sem preparo, porque a gente tem que ter um preparo emocional também, porque você vai lidar com violência todos os dias, vai fazer parte da sua vida, trabalhar com vítimas, com agressores, então tem que realmente gostar dessa outra parte que a nossa profissão pode estar proporcionando. Aí, Anete, eu queria que você falasse um pouco desse histórico no mundo da enfermagem forense. Dizer que não é uma coisa que o Brasil criou, né? Uma coisa que a gente está vendo no mundo acontecendo e que agora o Brasil, de 2011 para cá, que foi quando o Conselho Federal reconheceu, a gente está trabalhando e tendo os cursos de especializações nessa área, né? Perfeito. Antes de iniciar, né, a visão historicista, né, o viés da história da enfermagem no mundo, você está certa, né? Realmente, o enfermeiro forense, a sua atuação é muito ampla, bem extensa. Ele atua não apenas no caráter individual, na vítima, né, mas na família, na comunidade, né? E, na verdade, ele está habilitado para atuar como perito, inclusive para testemunhar mesmo em tribunais, né? Ele está apto, na verdade, pela sua expertise, pelos seus conhecimentos que são adquiridos ao longo da sua formação forense, né, a atuar como assistente técnico, dando pareceres, elaborando relatórios, né, fazendo consultoria. Então, eu queria falar que a história dos enfermeiros forenses, né, eles, na verdade, eles têm desempenhado um papel ao longo dos anos, né? Então, nós temos estudos que mostram a presença, por exemplo, de enfermeiros no século XVIII, digamos assim, né, em alguns países, já atuando, por exemplo, naquela perspectiva histórica dos casamentos na realeza. Quando a gente lê um pouquinho sobre isso, a gente percebe a atuação da área da saúde nessa ambiência já com relação à questão, à detecção da virgindade, naquela época tão exigida, né, em prol das priorizações com relação à pureza, né, às questões de gênero. Então, agora, recente, é que esse termo mudou para enfermeiro forense, né, em meados da década de 1990 do século XX. Mas, com o aumento da violência, viu, Tatiana, interpessoal, com o aumento dos crimes, com a violação dos direitos humanos, o aumento do número de homicídios, suicídios, e o aumento da violência contra a mulher, houve aí a necessidade realmente, né,
dessa regulamentação internacional da enfermagem forense. Então, tudo iniciou nos Estados Unidos. A história mostra que houve lá um encontro, né? 70 enfermeiros, primeiro como se fosse uma convenção, né, de examinadores de abuso sexual. Então, eles se reuniram para discutir essa temática em 1992 em Minneapolis e surtiu tanto efeito que foi criado lá a instituição, a IAFN, que é a instituição, é uma Associação Internacional de Enfermeiros Forenses. Então, lá, eles começaram, nessa época, na verdade, a desenvoltura dessa atuação e competência, né, do enfermeiro forense. Você vê que hoje tem vários estudos lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, né, na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, na Europa como um todo, né, na França, na Espanha, e primordialmente em Portugal, né? Nós temos o Albino Gomes, que ele é enfermeiro forense, é doutor pela Universidade de Porto, né? E ele é autor e organizador de vários livros na enfermagem forense. Inclusive já foi chamado para dar aulas aqui no Brasil, né? E é um dos precursores. Então, o que a gente pode observar, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos blocos hospitalocêntricos funcionantes nessa área, clínicas organizadas, cumprindo já normas e protocolos específicos, né? Lá nos Estados Unidos, eles já investigam e identificam violência nos asilos, né? Nas escolas, nos próprios hospitais, na área hospitalocêntrica mesmo, né? Então, o foco da enfermagem forense, Tatiana, é o paciente, não são as evidências. Porém, né, as evidências são importantes também. Você não vai, por exemplo, deixar de postergar, por exemplo, uma assistência emergencial para recolher vestígios. Mas os vestígios são de extrema importância na investigação da morte, certo? Sim. Então, isso é a enfermagem no mundo, né? Na verdade, as mudanças são inevitáveis. E o que a gente percebe é que as profissões, elas precisam se adequar, né, às tendências futurísticas da saúde, da área jurídica, né? Então, é importante que essa área coexista também com a ciência da medicina forense, né? Do âmbito jurídico, porque ela está inserida em uma equipe multiprofissional, trabalha junto, auxilia, né? Trabalha em conjunto com as outras áreas, com a medicina legal, com a medicina forense, com a psiquiatria forense, com a antropologia forense, com a área da assistência social, né? Então, assim, é uma área bem abrangente, certo? É multidisciplinar, transdisciplinar, uma área bem interessante de se trabalhar, né? De conhecimentos assim, divinos. Então, assim, como você colocou, né, é bem jovem, até da década de 90 para cá, né? Então, é uma coisa recente, mas como você falou, existem relatos muito antigos da atuação, porém não tinha esse nome, não tinha essa organização. Aqui no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem Forense, que é quem credencia, organiza, a AB Forense, que é quem está à frente desses cursos de especialização nessa área. Eu queria aqui agradecer a presença da Regilane, do Nazareno, da Ilana, da Luanda, do doutor Daniel, que é o procurador do Conselho de Enfermagem, está nos dando aqui, nos dando a audiência, a doutora Angelane Fiscal. Então, assim, é sempre importante ter a presença de todos vocês, né, na nossa live, porque a gente vai ampliando esse âmbito de atuação, e aí é como você falou, não é só a vítima, é a família, é o contexto, né, do local, é tudo, e a pessoa tem que estar preparada e entender da legislação. Então, termina que o enfermeiro amplia ainda mais o seu rol de conhecimento quando ele vai para essa área. O Jairo também está aqui participando da nossa live, e aí eu queria falar justamente disso, Anete. Aqui no Brasil, como está essa legislação com relação à atuação desse enfermeiro na área forense?
Pois é, nós avançamos um pouco, né? Como você falou, muitas resoluções, portarias, pareceres do COFEM ajudaram bastante, né, nessa resolução 556 de 2017, que, de certa forma, aprova, né, a área de atuação e as competências técnicas, né, do enfermeiro forense. Então, nós tivemos, considerando as resoluções que foram pertinentes para chegarmos, né, aonde estamos hoje, porque nós estamos avançando. Claro que não tanto quanto internacionalmente, como já falei anteriormente, porém, nós temos avançado. Então, a resolução, por exemplo, de 2009, né, 358, da sistematização da assistência de enfermagem, da implementação do processo de enfermagem, que é utilizado na atuação do enfermeiro forense, foi pertinente. A questão da resolução 389 de 2011, que fala sobre as especializações de ética e bioética, e aqui eu quero fazer uma consideração sobre a importância dos princípios bioeticistas. Nós não podemos dissociar de forma nenhuma a enfermagem forense dos princípios bioéticos, como a autonomia, a não maleficência, a beneficência, a justiça, a equidade, e falar também da importância das questões ético-legais, e que nós temos presentes no nosso código de ética, né, do profissional de enfermagem, que são as questões pertinentes às negligências, que são as omissões, as passividades, as inércias, as imprudências, que é o cometimento dos atos ilícitos, das imperícias, né? Então, isso foi muito considerado, né, para a resolução 556. E nós temos também uma portaria com relação ao programa Mulher Viver Sem Violência, porque como a enfermagem forense, ela lida com as várias nuances da violência, não apenas a violência física, mas a psicológica, a violência obstétrica, a violência sexual, né? O abuso sexual, as questões da assistência para as pessoas que estão vulneráveis, como o idoso, como a mulher, a criança, o menor, né? Então, essa portaria a portaria 1662 de 2015, que promove o atendimento, na verdade, às vítimas de violência sexual, ajudou bastante. Os dois pareceres, um de 2015, o 02, e o 016 de 2016, que falam, por exemplo, o parecer de 2015, o número 2 do COFEM, ele conclui a legalidade da atuação do enfermeiro forense no Instituto Médico Legal, né? Lá presente nos laboratórios das ciências forenses. Então, é uma área realmente nova para nós, aqui do nosso estado, né? E o parecer 016 de 2016, do COFEM, ele reconhece a possibilidade, por exemplo, do enfermeiro forense fazer laudos com relação a lesões corporais leves, né, nos processos criminais. Não é verdade? Sim. Então, a sociedade brasileira... Não. Você quer fazer uma consideração? Eu só ia falar uma consideração com relação a essa atuação. Então, desde quando eu me tornei enfermeira, logo em seguida eu passei no concurso do Estado, fui trabalhar na maternidade Evangelina Rosa. Lá já tinha um serviço chamado Sanvis, que é o Serviço de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. E tem enfermeiro, né? Tem enfermeiro de plantão. E esse enfermeiro, ele faz esse trabalho, né? E ele já fazia há um bom tempo, né? Desde que o serviço foi implantado. Esse serviço não tem só aqui em Teresina, vários municípios regionais no interior também tem esse serviço, que é justamente para prestar assistência à mulher vítima de violência. Eu faço parte do Fórum Rede Cegonha, e lá no fórum, a gente também tentou implantar um serviço que não fosse só para a mulher, porque o homem também sofre violência, né? O público LGBT também sofre violência e muitas vezes eles não têm para onde ir, eles não se sentem à vontade de ir para uma urgência, como a portaria do Ministério da Saúde colocou, que o atendimento de vítimas de violência deveria ser numa urgência, mas muitas vezes não é o mais adequado, porque aqueles profissionais que estão ali na urgência, eles não receberam treinamento,
treinamento, a capacitação para acolher de forma, principalmente a parte emocional e psicológica. E essa equipe desses serviços, elas são capacitadas, elas são preparadas para laudar um possível trauma, para poder colher material para a prova. E aí, não é em qualquer urgência. E o homem, principalmente, ele muitas vezes se sente constrangido em comentar que sofreu uma violência. O adolescente, o público LGBT também, porque muitas vezes eles não têm para onde ir, eles também sofrem violência. E hoje, na nossa capital, a gente só tem esse serviço direcionado à mulher, né? E aí a gente se pega, de vez em quando, nas urgências dos hospitais, chegando crianças do sexo masculino vítimas desse tipo de violência e que a gente não sabe para onde direcionar, que fica muitas vezes sem ter uma assistência adequada por falta mesmo de ter um serviço específico. Perfeito. E aí, era essa consideração que eu tinha para fazer, porque eu achei bem interessante quando você colocou aí a questão da violência, né, dessa portaria. Isso. E aí eu queria que você falasse para a gente sobre a formação desse profissional, o que ele precisa conhecer nessa formação para que ele seja um profissional com competência para atuar na enfermagem forense. Olha, os conhecimentos, eles são inúmeros, né? Nós temos aí ciências incorporadas ao estudo da enfermagem forense, no âmbito das disciplinas, por exemplo, a anatomia, a fisiologia humana, né, as ciências biomédicas, casos, a própria química, física, a biologia molecular, a interseção, por exemplo, da enfermagem com a genética, haja vista a importância do genoma humano, né, para o DNA forense, né, e os conhecimentos também na área das ciências sociais, das ciências comportamentais. E aí nós temos aí um âmbito muito, um sustentáculo necessário que o enfermeiro forense tem que conhecer, que é justamente na área da legislação, né? Direito penal, direito especial, o direito processual civil, direito processual penal, né? O artigo 156, por exemplo, do Código de Processo Civil, o artigo 265 do Código de Processo Penal, né? O enfermeiro forense tem que conhecer, tem que ter no âmbito, né, da criminalística, né? Conhecer as características realmente do locus, do espaço do crime, né? Ter conhecimento na área das técnicas forenses, dos vestígios, do corpo de delito, né? Da balística forense, da fotografia forense, porque ele vai registrar, né? Ele vai identificar, vai investigar essas lesões e, portanto, ele precisa registrar. Então, o enfermeiro forense, ele precisa ter conhecimentos na arte da fotografia, no manuseio dos equipamentos fotográficos, na questão da iluminação, né, na questão do enquadramento dessas lesões. Ele tem que ter o conhecimento, por exemplo, relacionado a que deve individualmente, fotografar individualmente essas lesões em um ângulo, por exemplo, de 90 graus. Então, os conhecimentos são inúmeros na área da medicina legal, da área da traumatologia, da sexologia, da psicopatologia forense, da toxicologia mesmo, né? Então, a própria antropologia forense, porque muitas vezes, né, quando se passa muito tempo após a morte e não se consegue identificar através dos patologistas, a própria polícia judiciária não consegue nem sequer pegar mais a impressão digital, então os antropologistas entram nesse aspecto, por exemplo, em desastres em massa, em acidentes, por exemplo, de aviação, onde as vítimas são inúmeras, em genocídios, né? E as questões também relacionadas às competências da enfermagem forense, como nós vamos discutir agora, né? A questão de conhecimentos éticos, bioéticos, sobre direitos humanos, os estatutos, né? O Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto do Idoso, né? As questões relacionadas às atividades das perícias judiciais no âmbito da enfermagem, né?
você ter uma ideia, as próprias estruturação de laudos e pareceres. Ele tem que ser formado nessa ambiência de relatar, de descrever, né, de registrar. A gente sabe que a importância do registro, o registro é prova, é documentação legal. O prontuário do paciente, Tatiana, é uma prova material de instrução processual, né? Então tem que ser bem registrado, né? Com concisão, com legibilidade, né? O prontuário tem que ser legível, não pode ter rasuras. E a documentação pericial também, no âmbito da enfermagem forense, tem que ter essas características, né? E assim, Anete, é importante você falar do registro, do prontuário, que está lá no nosso Código de Ética, né? É um dever do profissional de enfermagem registrar todas as ações, todas as atividades que ele realizar com o paciente, toda a assistência. E aí, como você falou, o prontuário, ele é usado como meio judicial para, principalmente, proteger o profissional que prestou assistência, se ele estiver registrado de forma adequada. Então, assim, tem muitos estudantes aqui também participando da nossa live. Eu vi que a doutora Amparo entrou também, a Ana, a Gleides. E é importante a gente chamar a atenção dessa questão dos registros, né? Que eles servem, na maioria das vezes, até mesmo para você não deixou prova, você não registrou, como é que você vai se defender? Você, às vezes, fez tudo com a melhor intenção, sempre com a boa fé, né, sempre levando em consideração os princípios bioéticos, mas não registrou. Se não tem registro, você perde uma grande prova de defesa sua enquanto profissional. Então, é importante sempre estar chamando a atenção dos nossos profissionais sobre a importância dos registros. O Jairo está perguntando, o profissional de enfermagem pode atuar na autópsia e na exumação, se tiver que exumar um corpo para fazer algum tipo de novo exame, se o enfermeiro forense poderia atuar nessas áreas? Pois é, a atuação do enfermeiro forense, na verdade, ele age, né, na investigação da morte, ele age no atendimento pré-hospitalar-cêntrico e hospitalar-cêntrico, principalmente na área da emergência, né? Ele trata da assistência às vítimas de violência e trauma, não é isso? Porém, ele tem que reconhecer, por exemplo, em um acidente, em uma área pré-hospitalar-cêntrica, quais são as ocorrências, né? O que foi a ocorrência? É uma asfixia que vai precisar de uma autópsia, então ele tem que encaminhar, né? Foi um atropelamento, é uma colisão de automóveis, né? Foi um afogamento, é uma queimadura extensa, né? Foi uma situação em que foi utilizado arma de fogo, arma branca, foi uma queda, foi um homicídio, foi um suicídio. Então, nas dimensões práticas, né, ele vai ter que ter essa compreensão realmente das ocorrências, registrá-las, saber o local da lesão, né, saber se as lesões elas foram intencionais ou não intencionais, né? Então, assim, o enfermeiro forense, na sua atuação, que não é somente restrita à violência e ao trauma, né? Ele também, como você falou anteriormente, na introdução da live, ele atua no sistema carcerário, no sistema penitenciário, na promoção da saúde, né? E na perspectiva e com o objetivo de ressocialização. Porque nós falávamos aqui que ele atua assistindo a vítima, mas a família, também a comunidade, né? E como ele está inserido em uma equipe multiprofissional, né? Ele auxilia na psiquiatria forense, nos distúrbios psicológicos, nos transtornos mentais, né? Na ambiência do suicídio. Ele está habilitado a ser perito, né? Ele pode testemunhar em tribunal, porque ele tem essa expertise, digamos assim, né? O juiz chama, né? Nomeia como testemunha e ele tem que ter esses conhecimentos. Aí ele vai fazer a descrição,
né? Vai documentar tudo, vai registrar tudo, né? Vai colocar o estado da vítima, vai falar sobre as suas intervenções. Então, ele pode, indubitavelmente, se ele for conhecedor, por exemplo, atuar como assistente técnico na área das perícias, no âmbito da enfermagem, porque ele está, né, apto a coletar, a recolher, a preservar, a armazenar esses vestígios. Quando eu falo de vestígios, Tati, eu estou falando de tudo aquilo que pode servir de prova para levar a tribunal, né, e para inocentar ou culpabilizar uma pessoa. Nós temos, isso é muito interessante de ser falado, nós temos uma terminologia na ambiência jurídica que nós chamamos de cadeia de custódia de provas. O que é isso? A pessoa inicia-se com a pessoa, o profissional, recolhendo as provas e encaminhando, na verdade, né, encaminhando essas provas para a autoridade competente. Então, essas provas, elas precisam estar inalteradas, elas não podem ser perdidas, né? Elas não podem, na verdade, serem destruídas, né? Então, é a cadeia de custódia de provas. Então, além disso tudo, ele pode, o profissional da enfermagem forense, por que ele vai participar de todas essas ambiências? Porque ele, na verdade, ele vai ter a oportunidade de aplicar os conhecimentos e as competências da enfermagem na área forense. Ele vai poder utilizar as suas habilidades técnicas, o seu conhecimento teórico na investigação, né, criminal, certo? Então, isso é importante porque ele pode aplicar, inclusive, o processo de enfermagem nos processos judiciais. Ele pode fazer essa aplicabilidade perfeitamente na investigação de morte, porque ele vai, não é, assistir a vítima, a família, ele vai fazer uma apreciação global do âmbito físico, do âmbito psicológico, do local, dos vestígios, vai fazer o diagnóstico de enfermagem forense, vai planejar, vai planear, vai intervir e vai avaliar. Né? Então, quando esse enfermeiro procede para avaliar essa vítima, ele vai, obviamente, identificar essas lesões. Então, ele vai estar contribuindo, indiscutivelmente, colaborando lá com o sistema judicial. E ele pode, inclusive, encaminhar essa vítima para um apoio psicológico, né? Para um apoio judiciário, para um apoio social, né? Então, as atuações e competências, elas são inúmeras, né? Pode atuar na psiquiatria forense, pode atuar no sistema penitenciário, pode atuar nas escolas, pode atuar nos asilos, pode atuar no sistema de saúde, inclusive na saúde ocupacional, porque a gente sabe que o enfermeiro do trabalho, Tati, ele é conhecedor das normas regulamentares, né? Regulamentadoras, NR5, a CIPA, né? NR6, equipamento de proteção individual, né? A prevenção de acidentes, o programa de saúde médico ocupacional, a própria NR32, que é vastíssima em nível dos riscos biológicos, dos riscos químicos, né? Dos riscos físicos, porém ele não pode periciar. Então, o enfermeiro forense, ele pode. Então, ele ajuda, auxilia lá a enfermagem do trabalho nos acidentes ocupacionais. Ele pode atuar tanto nos serviços da saúde, como na saúde também ocupacional. Não é isso? Então, Anete, vamos agora a duas perguntas. A Mouriza, ela está perguntando como é o mercado de trabalho na área. Se você puder informar, como é que está esse mercado de trabalho nessa área? Pois é, o mercado, para nós, por exemplo, para a nossa realidade, no nosso estado, né, voltando aqui um pouco para as questões relacionadas à atuação do enfermeiro e das competências dele no Brasil, né? Então, nós temos avançado um pouco, né? Nós temos, lá em Aracaju, por exemplo, foi feito um curso de especialização em Sergipe, né? Justamente foi trazido pela presidente da ABEA Forense, a professora doutora Zenaide Medeiros, né? Porém, na nossa realidade,
o nosso mercado de trabalho, né, ainda realmente não é promissor. Internacionalmente, né, enfermagem no mundo, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, né, em todos os países da Europa, na verdade, a realidade é outra. O mercado de trabalho, obviamente, ele pode se tornar promissor. É por isso que nós estamos aqui debatendo esse tema tão importante, tentando, na verdade, contribuir para que haja essa oportunização aqui no nosso estado, né? Porque é uma área inovadora, é uma área apaixonante, é uma nova atuação, tem perspectivas futurísticas inúmeras, né? Mas nós precisamos estar construindo realmente esse mercado de trabalho aqui na nossa ambiência. E eu acho assim, e o que eu acho assim, muito importante, para que a gente consolide a nossa profissão no mercado de trabalho, ela tem que ter uma legislação própria, porque portarias do Ministério, resoluções do nosso conselho, ela não tem força de lei. Então, assim, a gente tem que ter representação política. Essa nossa representação política, ela tem que atuar em leis próprias para a enfermagem, e uma das leis que poderia ser feita a nível federal seria colocar o profissional de enfermagem como um perito para concursos, né? Então, quando fosse abrir o concurso da Polícia Civil de um estado, ia ter vaga para enfermeiros forenses. Abrir o concurso ali para agente penitenciário, ia ter que ter vaga para enfermeiro forense, que age nesse setor também. Então, assim, a gente tem que, primeiro, ter especialista, porque fica até difícil. Se a gente não tem os especialistas na área, como é que eu vou convencer um governador a fazer um concurso para perito, enfermeiro forense, se eu não tenho esses enfermeiros para atuar? Aqui no Piauí, quando a gente começou a falar de enfermeiro obstetra, né, que eu sou enfermeira obstetra, eu era da 4ª turma. Então, nós éramos menos de 50. Como era que eu ia falar para o governo, né, em 2004, que a gente tinha que ter um centro de parto normal, que tinha que ter enfermeiros atuando nas salas de parto, se a gente não tinha condição de estar atuando, porque a gente era um número muito pequeno. Hoje em dia, 5 anos depois que eu terminei a especialização, a gente conseguiu abrir o primeiro centro de parto normal. Quando a gente estava qualificando mais 48 enfermeiros. Então, assim, tudo é uma questão de tempo. E é que a nossa especialidade, ela está já contida na lei de exercício profissional, onde ele coloca lá que cabe ao enfermeiro obstetra privativamente, aí coloca os procedimentos privativos. Então, a especialidade de enfermagem obstétrica, ela é histórica. Quem se formou há um tempo atrás, às vezes recebia a titulação de enfermeiro e obstetriz. Né, tudo junto, na mesma graduação. Hoje em dia, não. Você faz a graduação e depois faz uma pós-graduação. Então, eu acredito que como é uma área da enfermagem que está inovando, começando, a gente precisa pressionar nossos deputados federais, quem conhecer algum, para que a gente possa apresentar um projeto de lei para que a gente consiga ter já concursos públicos a nível federal, a nível estadual, que abranja o perito enfermeiro forense, para que eles possam atuar em ML, mas que para isso a gente tem que ter uma quantidade de profissionais para que possa participar desse concurso, né? Para não dar sem participante, porque se você não tiver especialidade, aí é outra coisa que eu gostaria de comentar, é a questão, Anete, do registro de especialidade no Conselho. A gente tem a resolução 581 de 2018, que ela trata sobre o registro de título. Então, muitos enfermeiros que estão nos assistindo aqui têm especialidade em UTI, têm especialidade em enfermagem obstétrica, têm especialidade em pediatria e neonatologia, mas não está registrado no Conselho. Se não estiver registrado no Conselho, como é que o Conselho ele vai até os deputados e senadores dizer: eu tenho 5.000 enfermeiros forenses no Brasil. Você vai fazer o concurso para 2 peritos, então a gente tem público para fazer o concurso. Então, a gente precisa desses registros. O registro, ele é gratuito. A gente não paga nada por esse registro e nem pela carteira, porque a gente recebe uma carteira de especialista. E aí, é importante a gente se registrar, que é para o conselho, que é quem representa a gente como entidade de classe, né? Quem representa a profissão, quem cria normas para a profissão, para que ele possa
chegar até o legislativo, quem faz as leis, a gente precisa ter esses registros. Então, aqui, vale o recado para quem tem especialidade e ainda não está registrado no conselho, procure o conselho e se registre o mais rápido possível, porque a gente precisa ter números. A enfermagem, hoje, ela tem que ser uma enfermagem mais especializada. E a gente sabe que a gente tem muito especialista agora na questão da UTI, com a Covid-19, Anete. A gente sabe que a gente tinha um número enorme de enfermeiros já especialistas, mas os registros do COFEM é tão pouco que a gente preferiu ninguém divulgar, porque ia ser um dado muito subnotificado, né? Não dava para ser de acordo com a realidade. E essas resoluções de registro de títulos vêm desde 2011. Então, 2011 a gente teve a primeira, depois a gente teve uma reformulação em 2017 e a última a gente tem de 2018, que foi que tornou esse registro gratuito. Então, assim, só depende da gente, enquanto profissional, realizar o registro da sua titulação e, com isso, a gente ter um banco de dados mais fidedigno até para a gente propor leis no Congresso Nacional, no Senado, em favor da nossa profissão. Aí teve outra pergunta aqui, Anete, que eu acho que é bom a gente responder, da Cecília. Ela disse se a gente achar importante ter uma disciplina específica de enfermagem forense na graduação, para que os alunos tenham mais conhecimento sobre a área. Eu acho muito importante, porque é uma área que precisa ser conhecida, né? É uma área que precisa ser contemplada, né? É uma área que precisa, na verdade, ser descrita, né, para os profissionais, para que se fale justamente o que nós estamos fazendo aqui, sobre a atuação, sobre as perspectivas dimensionais, né, sobre as competências, sobre as dimensões práticas. Então, se houver realmente esse conhecimento ainda na academia, na graduação, perfeito, né? Eu, como trabalho com doação de órgãos, né, na captação e processo na central de transplantes, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização no Albert Einstein, né, sobre doação de órgãos. Sou muito grata por isso. Então, trabalho atualmente com transplantes e, como eu sou professora da UESP, eu utilizei um dos meus trabalhos em campo para falar sobre a importância da disciplina, né, sobre a importância da doação de órgãos. Então, na UESP hoje, os alunos de enfermagem, já no segundo período, eles já têm acesso a todas as informações sobre o processo de captação, de doação, de transplantes, quem é potencial doador, a manutenção de órgãos na unidade de terapia intensiva. Então, respondendo a sua pergunta, Cecília, eu acho essencial, seria excelente ter uma disciplina optativa, ou, por que não, uma disciplina que fizesse parte realmente da matriz curricular, porque é uma disciplina com perspectivas futurísticas, né? Então, e eu creio que somaria bastante, né? Com certeza. E hoje também, né, Anete, o MEC, ele coloca muito dos cursos de enfermagem se inovar, né? E seria uma inovação de um curso colocar uma disciplina, como muitos cursos têm colocado empreendedorismo para enfermagem, essa questão da enfermagem forense também, como a Anete colocou, uma disciplina optativa seria interessante. Outra colocação aqui, Anete, é da doutora Amparo, fiscal do Corém. Ela coloca essa área, ajuda muito os enfermeiros que, às vezes, no interior, assinam juntamente com o médico em situação de ocorrência. E o delegado solicita e o enfermeiro, às vezes, fica na dúvida se assina ou não. Porque, realmente, eles não têm esse preparo, né? E aí, muitas vezes, eles têm essa dificuldade de entender a parte legal que a Anete já falou, né? Que dentro da enfermagem forense, o enfermeiro ele vai fazer essa ponte, essa ligação da legislação com as ciências da saúde, com todo o conhecimento que ele já tem da saúde. Então, seria bastante interessante essa especialização. Isso. Né? E aí, assim, para concluir a nossa live de hoje, né, gostaria que a Anete falasse um pouco da ambiência, né, pré e pós-hospitalar, intra-hospitalar, e essa perspectiva, né, que a gente já está falando um pouco.
Na verdade, eu falei um pouco sobre a ambiência pré-hospitalocêntrica, né? Dos registros das ocorrências, né? Da observância desses profissionais com relação ao local da ocorrência, os sinais de óbito são muito importantes, né? Porque a ciência forense, na verdade, ela começa, na verdade, no local do crime, né? Então, se esses vestígios, por exemplo, forem perdidos, né, não forem preservados, existe muito pouco a ser feito pelo laboratório. Então, o enfermeiro forense, ele atua, na verdade, não facilitando o recolhimento desses vestígios e preservando-os. Quando eu falo em vestígios, eu falo em sangue, materiais biológicos, eu falo em sangue, eu falo em esperma, eu falo em saliva, na urina, né? Mas eu falo também, em uma outra perspectiva, de vestígios relacionados, por exemplo, à bala, à pólvora, né? Que vai me dizer qual foi o tipo de munição que foi usada. Eu falo das roupas, que são importantes serem averiguadas, dos sapatos, né? Dos chapéus, dos acessórios, do cabelo, das unhas, e também dos locais de recolha desses vestígios, os envelopes, os sacos de papel, né? Como recolher esses vestígios, a questão dos tubos secos, dos tubos estéreis. Então, tudo isso, esse enfermeiro, na sua formação, ele vai ter acesso em nível de conhecimento, né? Então, com relação à área hospitalocêntrica, nós temos várias situações. Como os enfermeiros vão atuar na área da emergência, né? Coletando esses vestígios. Então, tem determinadas situações, por exemplo, como acidentes de trabalho, como eu falei, né? Os acidentes ocupacionais, a coleta de vestígios, por exemplo, como a urina para análise toxicológica, o abuso de substâncias. O enfermeiro forense vai atuar nessa questão de uso e abuso de substâncias psicoativas, na droga-adição. Ele pode até ter contato lá com a questão das implicações legais, o tráfico, ele vai saber resolucionar, se portar desse processo situacional. A questão dos próprios abusos, o abuso sexual, né? O abuso da criança, o abuso dos incapazes, né? Que vai ter que ter lá uma intervenção legal. Os assaltos, as ameaças, as agressões, a própria questão dos grandes queimados, né? Hoje a gente vê que passou de 5% da extensão da queimadura, já há uma verificabilidade se aquela queimadura foi acidental ou não, né? Uma área bem interessante também, que os enfermeiros forenses, eles podem estar nessa amplitude de observância, é a questão da intoxicação alimentar coletiva, né? Onde se tem a oportunidade de se apurar responsabilidades. E na área do hospital, eu posso falar aqui que o enfermeiro forense, na ambiência hospitalocêntrica, ele vai ter que atentar para essa questão das administrações medicamentosas sem prescrição. Ele vai observar na área hospitalocêntrica as mortes suspeitas. Geralmente, como ele faz investigação de morte, geralmente as denúncias, Tatiana, das mortes suspeitas, elas chegam após a perda de vestígios. Ou seja, o paciente já foi sepultado, já aconteceu o funeral, né? E, assim, por mais que as equipes de enfermagem atuantes no pré-hospitalar e na ambiência hospitalocêntrica, por mais que as equipes de enfermagem sejam atuantes, o desconhecimento dessa formação forense isso pode perder, os vestígios podem ser perdidos. Então, o enfermeiro forense, ele pode pedir, por exemplo, um backup de determinados equipamentos, como um monitor, uma bomba de infusão, um ventilador mecânico, né? Ele pode solicitar ao gestor do hospital, né, que dê para os seus registros, para a sua documentação e verificabilidade de dados forenses, esses backups desses aparelhos, desses equipamentos médicos hospitalares que foram utilizados por esse paciente. E ele tem, na verdade, total condição de recolher, por exemplo, conteúdo gástrico, né, urina para exames, infusões, né? Eu costumo dizer que a gente tem que observar bastante, porque eu tenho feito leituras a respeito disso, a questão das lesões de decúbito, né?
que pode se configurar como maus tratos e negligência. E lesão corporal, né? Exatamente. E lesão corporal. Muitos profissionais em alguns países já respondem por questão de lesão por pressão, né? Como a lesão corporal. E aí, como você falou, tudo que você estava falando, estava passando umas coisas na minha cabeça. Se a gente tivesse essa presença dentro do hospital, a gente teria com certeza uma assistência mais segura, né? Porque a gente ia ter aquele enfermeiro para estar investigando as causas e talvez a gente teria menos óbitos que a gente tem hoje, muitas vezes por negligência, por uma imprudência, porque você teria uma pessoa lá para fazer essa investigação, né? Então, Anete, está terminando aqui nosso tema, nosso tempo, né? E aí muita informação importante, a gente vai deixar gravada essa live no IGTV do meu Instagram. Eu quero aqui agradecer imensamente a disponibilidade da Anete de estar fazendo essa live aqui com a gente. Obrigada a todos que participaram, né? A doutora Amparo falando a importância dos registros, também para as fiscalizações do Conselho. A Amanda também comentando com relação a isso. A Nauzide parabenizou a gente pela abordagem e a você, Anete. Então, assim, é muito importante a participação de todos, é um tema bastante relevante. O Jairo perguntou se a gente já tem área de atuação aqui no nosso estado. A gente tem alguns enfermeiros que fizeram especializações fora. Eu conheço uns 3. Ele é da polícia e é perito. Então, ele fez a especialização em enfermagem forense, é enfermeiro da polícia e perito, né? Então, ele agrega todos esses conhecimentos para prestar uma melhor atuação na área que ele atua, que é na perícia criminal. Conheço uma enfermeira da área de saúde mental também, que fez o curso fora, e que ela associa a enfermagem forense com a enfermagem psiquiátrica forense, né? Que é para atuar como da parte da atuação como a Anete colocou. Então, a gente já tem enfermeiros forenses aqui no Piauí. Graças a Deus, a gente ainda não teve, foi o primeiro curso de especialização, mas eu espero que em breve a gente tenha, para que a gente possa, sim, expandir essa área no nosso estado e buscar também leis próprias para a enfermagem forense, para que a gente consiga ampliar o nosso campo de atuação, né? E a gente tem que cada vez mais buscar isso. Então, agradecer, dizer boa noite, muito obrigado para todos que passaram aqui na live, que deixaram aí suas informações, suas perguntas, que participaram da nossa live. Tchau e um abraço a todos. Obrigada, Anete. Um abraço, boa noite a todos.